você ainda sente um vazio que não consegue ser preenchido por nada, em nenhuma circunstância, esse vazio insiste em ficar aí. Você tem emprego, tem um casamento que vai bem, tem uma vida espiritual no lugar, tem gente boa ao seu redor te apoiando em tudo, mas mesmo assim você sente que algo não vai bem aí dentro. Algo ainda te dá um pouco de angústia. Você sente como se algo estivesse fora do lugar, como se sua alma estivesse sufocando em silêncio. Essa semana eu tive a prova de que algumas respostas nesse sentido podem fazer muita diferença na nossa vida para preencher alguns vazios que a gente não consegue preencher, que eles são realmente preenchidos por Deus. Em muitas conversas com Deus, alguns momentos de angústia, algumas frustrações, eu recebi respostas. Mas hoje veio a confirmação de que a resposta estava justamente em Mateus 6, mais precisamente Mateus 6:33. Mas eu vou ler um pouco antes para que nós possamos entender melhor a mensagem de Deus para nós hoje. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? No 28, e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhais os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E aí no 33, ele diz bem aquilo que Deus quer nos trazer hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós colocamos as bênçãos de Deus no centro e colocamos Deus na periferia da nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. É buscai primeiro, não é buscai depois, ou resolve suas coisas primeiro e depois busque o reino dos céus, ou busque somente quando você precisar, quando preciso for, quando te angustiar, quando te entristecer. Nós precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida, porque a partir dele o resto das coisas vem e nós ficamos ansiosos, com medo, angustiados, nervosos, querendo uma ânsia por respostas e futuro. E aqui e ali a gente agradece, a gente abre a Bíblia, lê um pouquinho, faz um momento de oração. Mas aí quando uma coisa pequena aperta, quando algo simplesmente sai do lugar na vida da gente, porque realmente na nossa rotina isso vai acontecer. Quando algo sai do lugar, a gente fica angustiado e aquele vazio que a gente não consegue preencher, insiste em querer voltar. A gente pensa, meu Deus, eu não tenho nada de ruim acontecendo no momento, somente alguns percalços da vida mesmo, os probleminhas de sempre, mas ainda assim aquela angústia, aquele vazio não se preenche. É por causa disso, é porque nós precisamos priorizar as coisas de Deus, priorizar o reino de Deus nas nossas vidas, e com vontade, com sinceridade no coração, com entrega absoluta. Eu levei esse chacoalhão essa semana e é justamente isso que eu quero trazer aqui para você, porque aquilo que eu tenho vivido na minha caminhada de fé, tenho sentido tanta bênção e tantas maravilhas que eu quero trazer isso para você também, para que você também viva essa experiência profunda com Deus e para que você consiga, ao se aproximar dele, entender o quanto faz diferença em tudo na sua vida, e diferença para muito melhor. Jesus foi direto nessa passagem: buscai primeiro o reino de Deus. E essa palavra primeiro muda tudo. Ele não disse busquem também o reino de Deus, ou busque no final do dia. Ele disse primeiro lugar. E isso tem que ser prioridade na sua vida. Isso é sobre centralidade. É sobre colocar Deus no eixo certo, para que os vazios todos da sua vida sejam preenchidos completamente. Para que você sinta a grandeza da paz que excede todo entendimento. Porque essa paz vem quando a gente se preenche do reino de Deus. O motivo de muitos nós estarmos sobrecarregados é justamente por isso. Nós estamos buscando acréscimos da vida antes de buscarmos o reino. Como que a gente espera paz quando estamos negociando com o mundo e colocando Deus em segundo plano? Mas a boa notícia é que a ordem dos fatores muda o resultado da vida. E muda para muito melhor. Quando o reino vem primeiro, tudo muda. Buscar o reino de Deus não é simplesmente orar mais ou ir mais à igreja. É mudar a forma quando você toma decisões, como você vê o dinheiro, como trata as pessoas ao seu redor e como você responde ao caos. Buscar o reino de Deus nesse sentido é alinhar o seu coração com o céu. Jesus ali em Mateus está falando com pessoas do Sermão do Monte. Pessoas preocupadas com roupa, com comida, com futuro. E ele não ignora isso. Ele apenas diz: coloque o reino como prioridade e tudo isso será cuidado. Em outras palavras, pare de buscar o que Deus está querendo te entregar enquanto você busca Deus.
Colocar Deus em primeiro lugar é um ato de confiança profunda. E é essa confiança que nós precisamos treinar todos os dias. Porque isso é treinável, isso é praticável. A gente não pode esquecer dessa confiança. Como beber água, tem que ser algo da sua rotina. Isso é declarar com a vida: eu acredito que Ele é bom o suficiente para me sustentar, para me guiar e para me suprir. E quem vive assim não vive ansioso, vive rendido, vive entregue. E é nessa rendição que a gente conhece a liberdade de se desprender de sentimentos ruins que só insistem em nos fazer mal. E a pergunta é: o que vem em primeiro lugar no seu dia, na sua mente ou nas suas decisões? Isso revela o que realmente você busca. Talvez o que te falta não é força, mas sim o foco. Talvez o problema não seja o quanto você tenta resolver as coisas, e sim o que você está buscando em primeiro lugar. Você já parou para refletir sobre isso? Sobre entender que esse vazio é justamente a falta de confiança, a falta de entrega mais profunda com o reino de Deus? Porque quando confiamos nele, assim como Jesus confiou enquanto dormia no barco no meio da tempestade, é isso que ele quer nos ensinar. E a gente insiste em querer humanizar as coisas, em querer colocar a nossa ansiedade, os nossos medos e as nossas angústias em primeiro lugar. Sempre quando algo difícil acontece, quando algo te sai da rotina, quando algo te faz ficar impotente, um problema que surge que você não sabe como resolver, que você fica angustiado, que você não dorme direito, que você fica ansioso e que você quer que tudo se resolva completamente e fica só pedindo a Deus: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tá faltando entrega, tá faltando confiança, tá faltando rendimento às coisas de Deus. Tá faltando colocar as coisas dele em primeiro lugar. Ao acordar de manhã, fale com ele: Deus, eu te entrego a minha vida, os meus planos, os meus projetos, eu te entrego o meu dia, faça-se em mim a tua vontade. E quando surgirem esses percalços e que eles te deixam um pouco desestabilizado, é aí que você tem que orar mais e falar com Deus: eu tô aqui e me ajude nessa, porque eu não tô conseguindo. Eu tenho vivido dias de angústia que realmente às vezes eu acho que eu não vou ter força para vir aqui falar sobre essas coisas. Ontem, num momento de muita impotência, de não conseguir resolver um problema, eu só queria deitar na posição de encolhimento e me sentir nos braços de Deus, pedindo ajuda para Ele, que Ele me dê forças, que Ele me dê a paz que eu consigo sentir quando eu me entrego cada vez mais para Ele. E no dia a dia, na rotina cansativa e nas loucuras da vida, a gente acaba se esquecendo dessa entrega, dessa confiança e desse aproximar de Deus com mais vontade, com mais desejo. É um entregar como se fosse parte da sua vida, da sua rotina mesmo. Você consegue entender melhor tudo que acontece à sua volta, você consegue enxergar melhor os sinais que Deus te dá, as pessoas que Ele coloca na sua vida, as situações que Ele te entrega para que você viva com mais profundidade. É só numa entrega e confiança total que você passa a enxergar melhor as coisas que vêm dele. Muitos de nós pensamos no reino de Deus como algo muito longe, algo que a gente vai viver só depois da morte. Mas Jesus mesmo disse: o reino de Deus está entre vós, em Lucas 17:21. Ou seja, o reino de Deus já está aqui, ao nosso alcance, e podemos viver sob os valores dele aqui e agora. Viver o reino de Deus é manifestar justiça e paz no Espírito Santo, é trazer o seu caráter para Deus. Quando você busca esse reino, tudo muda, e muda completamente. A sua forma de amar, a sua forma de liderar, a sua forma de servir. A ansiedade vai dando lugar à direção certa. O medo vai dando lugar à fé, que só aumenta. Você para de correr atrás e passa a andar com mais propósito. O reino, ele pode ser invisível aos olhos, mas ele é super visível nas atitudes e naquilo que a gente recebe quando a gente se entrega. Quem busca o reino vive diferente, reage diferente a todas as situações. E aos poucos isso vai transformando profundamente o ambiente ao seu redor. Muda tudo. O reino vai aos poucos começando dentro de você e isso vai transbordando de uma maneira sobrenatural para fora. Faça esse teste, viva essa experiência. Se entregue mais. A mensagem que você precisa receber hoje é essa: você está se entregando pouco. Você não está colocando a sua entrega como prioridade. Não busque Deus só quando você quer alguma coisa. Tenha Ele aí com você, todos os dias, o tempo todo, e em primeiro lugar. É essa entrega que Ele quer de você. Por que Ele quer isso de você? Porque Ele quer que você viva uma vida muito melhor, muito mais feliz e muito mais abundante. Mas para isso, você precisa colocar Deus, o reino dos céus, como prioridade. Possivelmente é só isso que está faltando para você se completar esses buracos, esses vazios que estão aí dentro, que te deixam muito angustiado, triste, com medo, com muita ansiedade. Todos esses sentimentos ruins podem nos trazer dores físicas, podem nos adoecer, podem fazer muito mal pro nosso corpo. Quantas vezes você correu tanto atrás de alguma coisa que quando você conseguiu, você sentiu que ainda faltava paz? Você não sentiu aquela tranquilidade
de ter conseguido o que você tanto queria. Isso acontece porque o que sustenta a alma não são as coisas, mas a presença de Deus. E quando temos a presença na nossa vida, as coisas vêm do jeito certo e no tempo certo e nos trazem paz. A palavra acrescentadas nas coisas em Mateus 6,33 mostra que Deus é um Pai generoso e não quer que a gente viva na escassez. Ele quer que a gente confie na provisão dele, ao invés da gente ficar correndo atrás do que ele já prometeu nos entregar. A ansiedade faz com que a gente queira tudo aqui, agora, do nosso jeito. E com certeza o nosso tempo não é o tempo de Deus. Talvez nós ainda não recebemos aquela promessa que tanto queremos na nossa vida porque não está na hora certa. Não estamos preparados o suficiente para receber. Você já reparou que quando você recebe algo muito grandioso e que te dá muita alegria, que te dá muita paz e que te preenche, demorou um pouco para acontecer? Você pensa que podia ter acontecido antes, mas quando você vai olhar lá para trás, você percebe que realmente aconteceu no tempo que devia acontecer, porque você tinha maturidade e vivência o suficiente para receber essa promessa. Então tá na hora de deixar a ansiedade de lado e começar a se entregar mesmo, a dormir num barco no meio da tempestade. Essa é a mensagem que Jesus deixou para nós. A confiança, a entrega. O segredo não está em se matar pelas bênçãos da vida, mas sim em se entregar ao reino. O foco a partir daí muda do correr para o descansar, do lutar por confiar, de acumular para compartilhar. Esse é o caminho que ele quer que você siga. E como buscar o reino de Deus na prática? Comece seus dias entregando as suas prioridades a Deus. Ore: Senhor, que hoje o seu reino venha antes dos meus planos. Antes do celular, busque a palavra. Antes das decisões, peça direção. E se pergunte: essa escolha se reflete nos valores do reino? Eu estou honrando a Deus com essa atitude que eu estou tendo agora? Isso muda tudo. A forma de se posicionar, de gastar, de trabalhar, de responder às dificuldades que vão te aparecer. Pratique a presença de Deus ao longo do seu dia. Pequenas orações, gratidão constante e a consciência de que Ele está com você o tempo todo. O reino se manifesta na rotina simples, não só nos cultos ao domingo. E principalmente, submeta o seu coração a Deus diariamente. Nunca se esqueça disso. Reorganize as suas prioridades. Sempre que algo quiser tomar o lugar de Deus como prioridade, volte ao centro. Relembre disso tudo que eu te falei aqui. Dê prioridade ao que precisa ter prioridade na sua vida. Quando você vive em primeiro lugar para o reino, a sua vida deixa de ser aleatória. Até as suas lutas ganham mais sentido. A sua dor se transforma em maturidade e o tempo se alinha com a eternidade. Talvez você ache que isso tudo é muito lindo de ser falado, mas é lindo de ser vivido também. Na prática funciona. E nós precisamos tanto batalhar por isso todos os dias que algumas circunstâncias nos fazem sair do eixo, nos fazem esquecer de priorizar o reino de Deus, mesmo quando nós temos as bênçãos chegando. O mundo, a rotina e até mesmo coisas ruins que vêm nos nossos pensamentos querem nos derrubar e nos afastar de Deus. E é aí que a gente precisa voltar a relembrar qual é a prioridade da nossa vida. As coisas do mundo é que tornam o nosso coração vazio e as coisas de Deus é que preenchem esses vazios que a gente não consegue entender por que eles existem. E eles existem justamente por causa disso, porque Deus quer a sua proximidade, a sua entrega. Hoje Deus está te chamando para realinhar a sua vida. Você não precisa se esforçar, você só precisa se entregar mais. Colocar o reino como prioridade real, não só como um discurso da boca para fora. Tem que ser sentido, tem que ser vivido, experimentado. Peça em oração: Senhor, eu te entrego o trono do meu coração. Me ajuda a buscar primeiro o teu reino. Me ensina a viver segundo a sua justiça. E eu confio que o resto será cuidado por ti. Não adie a decisão da entrega. Entregue hoje. Entregue agora a prioridade da sua vida nas mãos de Deus. A paz que você procura está aí, do outro lado da sua entrega. A direção que você tem buscado está logo aí, depois da sua rendição. O tempo de viver o seu propósito é agora. Quando o reino vem primeiro, o céu começa a se manifestar grandiosamente na sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha tocado profundamente o seu coração. Espero que Deus tenha agido aí na sua vida. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!